Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim aquela que eu amo e um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Não vai ser uma live cantando. Eu quis começar com essa música porque hoje nós vamos falar sobre como ser o protagonista da sua história, como ter autorresponsabilidade. Então eu comecei com essa música, esse trechinho dessa música do Chitãozinho e Chororó, porque Pedro perdeu o pedacinho do início eu cantando. A música que fala do Chitãozinho e Chororó. Se Deus me ouvisse e mandasse pra mim aquela que eu amo e um dia partiu. Percebe que essa música, ela vai ser usada aqui como exemplo porque ela não tem autorresponsabilidade. Se a pessoa tinha a mulher da vida dela e de repente perdeu, ele fez alguma coisa errada. O problema de tudo isso, da autorresponsabilidade, no relacionamento, por exemplo, é que quando o outro faz alguma coisa, quando o outro faz algo pra nós, o nosso orgulho se incha e a gente se cega completamente pelos nossos próprios erros e só consegue ver o erro do outro e apontar e culpar. Por quê? Porque nós aprendemos uma linguagem de culpa. Se a gente olhar para comunicação não violenta, ela traz um conceito de como a gente mudar a nossa comunicação. Só que nós crescemos ouvindo o quê? Você me deixa irritado, você não faz nada direito. Olha, você me deixa irritado. Olha essa frase. Quando eu falo você me deixa irritado, eu responsabilizo a outra pessoa pela minha irritação que eu tô sentindo. E eu não me permito olhar pra mim, pra dentro de mim, o que está me irritando. Porque eu não aprendi a falar sobre sentimentos. E quando a gente fala de autorresponsabilidade, é você mudar o tom, inclusive, dessa conversa. Eu me irrito quando tal coisa acontece. E você colocar o eu na sua frase. E começar a parar de culpar a outra pessoa por conta da sua necessidade de gritar, necessidade de brigar, necessidade de ficar agindo de uma forma disfuncional. A autorresponsabilidade é a certeza absoluta, convicta de que você é o único responsável pela sua vida, pela vida que você tem levado. E como responsável, você, guia o barco da sua vida. Melhor, vamos até refazer essa afirmação. Hoje, quem conduz o barco da sua vida é você? Você que está com o leme da sua vida, do barco da sua vida em mãos e conduz aos seus resultados hoje? Ou você tem responsabilizado outras pessoas? Ou você tem responsabilizado o governo, o seu patrão? Você tem responsabilizado a sua equipe? Se você não se coloca como protagonista, o responsável pelos seus resultados, você vai estar sempre com o locus externo, você vai estar sempre responsabilizando os outros. Ah, os outros. Se não fosse os outros, hein? Como que você levaria a sua vida se você não tivesse os outros para colocar a culpa? Uma vez eu fiz um treinamento de liderança, e a frase que falava-se ao longo daquele treinamento de liderança era problema, hoje tá difícil de falar problema. Problema de liderado é problema de líder. O que isso quer dizer? Se a tua equipe não vai bem, o problema é o líder. Ah, difícil receber isso, né? Não, mas é porque eles não estão desempenhando bem, porque olha, eu já dei feedback, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo e nada muda, tá sempre tudo muito igual. Se eu não me responsabilizo pelos resultados que eu tenho e me responsabilizo pelos resultados da minha equipe, como que eu posso mudar? Como que eu posso construir uma estratégia se eu não trago a responsabilidade para mim? Nós somos responsáveis por tudo que acontece. Quem culpa os outros porque tem medo de assumir a sua história, tem medo de assumir as suas falhas, tem medo de se mostrar vulnerável porque acha que tem que estar sempre forte, tem que estar sempre se escondendo a sua vulnerabilidade.
você precisa se mostrar, assumir que você é falho em alguns momentos e que você tá ali para aprender a fazer diferente. Então, o convite para você ser o protagonista da sua história é um convite para você olhar para o resultado da sua vida. Quando a gente traz ali aqueles pilares da nossa vida, é olhar com a verdade absoluta para como está os nossos relacionamentos. Se o relacionamento com os seus filhos, por exemplo, não vão bem, o quanto você é responsável por esse relacionamento, o quanto você é omisso demais quanto pai, ou ausente demais, e o reflexo disso tudo na história do seu filho. O quanto que isso vai potencializar resultados negativos para ele, e você tem uma parcela de responsabilidade nisso. Não traga pra culpa, não. Porque quem se sente culpado acaba caindo na vitimização. Se responsabilize, porque a partir da responsabilização você pode mudar os resultados. Entendendo que tudo que você teve até agora são resultados que você vive por ter conduzido a sua vida dessa forma. Você tendo resultados consegue mudá-los. Se você não está satisfeito com os resultados, você vai poder mudá-los. Agora, se você não se responsabiliza, como é que você vai mudar alguma coisa? Como você age na vida quando as coisas não saem como você planeja? Quando as coisas não vão do jeito que você esperava? Você culpa alguém? Você se responsabiliza por esse resultado ou você põe a culpa no outro? Você critica, você julga? O convite da autorresponsabilidade é você sair desse estado de vitimização, de culpar, de reclamar e começar a buscar alternativa, tirar as traves dos seus olhos e começar a ver uma vida de possibilidades a partir da responsabilização, dessa autorresponsabilidade. Olhar para coisas que você pode fazer diferente, estratégias que você pode usar para potencializar os seus resultados. Para isso, você precisa assumir esse controle do leme da sua vida, até aprender que eu sou o criador da minha história. Exatamente, nós criamos a nossa história, nós criamos o nosso futuro e nós estamos aqui, podemos aprender com o resultado do nosso passado que a gente teve também, olhar para lá, mas não ficar se vitimizando pelos resultados que teve lá atrás. Pega o que foi de bom que teve lá atrás, pega e aprenda com os seus erros, comece a construir no presente agora um futuro diferente para você. Você faz a sua história, autor, protagonista. Vou trazer aqui o exemplo de Mandela. Mandela ficou na prisão quase 26 anos, né? Ele responsabilizava uma parcela dos brancos por estar lá, assim, preso. Mas ele criticava a atitude das pessoas. Ele não criticava as pessoas em si. Olha a diferença. E essa é, inclusive, uma das regras, uma das leis da autorresponsabilidade. É você não criticar as pessoas, mas sim as suas atitudes. Mandela fez isso muito bem. Ao invés dele ficar lá na prisão como uma vítima sofredora, né, da injustiça das pessoas, ele usou o tempo que ele tinha lá, meditando. Ele falava o seguinte: eles podem prender o meu corpo, mas não a minha mente, não os meus sentimentos. E eu posso construir uma história diferente para mim. E ali ele começa a estudar vários conteúdos que ele precisava, né, e que foi dando força, conhecimento para o que vinha a ser a história de sucesso dele, de se tornar o primeiro presidente preto da África. Então, esse exemplo de Mandela, como um protagonista da sua história, como alguém que olhou para a sua vida com possibilidades de ter resultados diferentes, em meio a um grande desafio, né, de estar dentro de uma prisão, e as pessoas olhavam para ele com bom humor que ele estava vivendo e falavam: acorda, Mandela, você está na prisão. Mas ele já enxergava a visão de futuro que ele tinha para ele. Vamos pegar também os professores. Os professores que costumam dar aulas e falam o quê? Os meus alunos não são bons, eles não querem nada com nada. Eles vão para a escola, mas eles não têm interesse nenhum de estudar. E aí, esse professor,
ele não é responsável. Ele não é responsável pelo resultado da sua turma, ele não é responsável pelos seus alunos que estão ali. E aí ele continua anos e anos a fio dando a mesma aula, sem ser dinâmico, sem mudar a sua estratégia, olhando para os seus alunos como pessoas que não têm potencial na vida. Como posso ter resultado diferente de um professor que não se responsabiliza em querer fazer a diferença na vida daqueles que são seus alunos, em olhar com verdade para si e ver aonde ele precisa mudar, aonde ele pode trazer conteúdo mais inovador para sua sala, colocar os seus alunos em um contexto de querer sim algo mais da vida, de querer aprender, trazendo exemplos do porquê aqueles temas e assuntos são importantes no aprendizado daquela pessoa, daquele ser humano que está ali, daquela criança que está ali. Se esse professor não se coloca como responsável, ele não terá outros resultados. Ele vai continuar tendo esses resultados medíocres e talvez ele olhe para a vida dele achando que pedir demissão seja a única forma, sabe? De sair daquele universo onde os alunos não querem nada com nada. Percebe a diferença? Se eu trago um discurso de autorresponsabilidade para esse mesmo professor, e aí ele começa a ouvir os seus alunos, ele começa a enxergar nos seus alunos potenciais, a dar feedback positivo para essas crianças, para que elas se sintam acolhidas, que às vezes elas não têm esse acolhimento dentro do lar, dentro da casa delas. Começa a colocar entusiasmo na vida delas, trazendo possibilidades de um mundo melhor. Começa a trazer estratégias, começa a ouvir eles, trazer o dinamismo para a sala de aula. E dia após dia essas crianças estão mais motivadas, estão mais energizadas, anseiam por aquela aula, esperam por aquele dia. Olha a diferença. A autorresponsabilidade na vida de um professor. E assim é do pai, do líder, do irmão, do filho, do marido. Quando você se responsabiliza pelos seus resultados, só então você vai poder fazer a diferença na vida da outra pessoa. Assim como a história de Mandela, assim é a história do professor, que a gente trouxe aqui com mais autorresponsabilidade. A pessoa que é autorresponsável, ela é otimista, ela é motivada, independente da circunstância em que ela se encontra. Ela enxerga a vida diferente e ela enxerga os seus resultados de forma diferente. Coloca ali uma lupa, sim, uma lupa nos seus resultados e traz para si a responsabilidade de mudar aqueles resultados. Quando eu faço isso, eu posso ser o protagonista, sim, da minha história, entendendo que tudo é resultado e tudo que eu fiz até agora, as estratégias que eu usei, talvez não me deram os resultados que eu queria, mas como comandante do barco da minha vida, eu farei diferente, eu buscarei estratégias diferentes e trarei resultados diferentes para minha vida. Temos na nossa mente, né, dividida ali pro o lado direito do nosso cérebro mais realizador, né? E o lado esquerdo mais das ideias. Olha só, uma ideia sem ser colocada em prática, ela não é nada. Né? A gente precisa ser um ser integrado em que a gente consegue estabelecer essa relação do nosso emocional com o nosso racional, porque assim a gente pode realizar. Se eu tenho muito desenvolvido várias ideias, mas eu não coloco em prática porque essa ideia de realizar é muito baixa, os resultados é o quê? Vão ser isso. Eu vou estar sempre ocupando alguém, eu vou ser muito bom de dar ideias, vou dar ideias para as pessoas inovarem, para aplicarem nos seus times, na sua equipe, na sua vida, vou trazer conselhos, mas para minha vida nada. Por quê? Porque eu me escondo atrás de historinhas que eu vou contando, eu me escondo atrás da falta de responsabilidade. Ah, se eu tivesse a oportunidade, ah, se a vida tivesse sido diferente comigo, ah, se os meus pais tivessem tido melhores condições, certamente eu teria resultados diferentes na minha vida. Enquanto eu trago esse discurso vitimista para mim, nada será diferente. Nada será diferente. É importante se desprender dessas histórias do passado. Usar o seu passado como
um consultor ali para você olhar para aquilo que foi bom e se fortalecer, sabendo que você tem potencial de fazer algumas coisas que você já fez lá no passado. Aprender com os seus erros daquilo que não foi muito bom, mas trazer para o agora e aumentar a sua capacidade de realizar. Porque se me perguntassem, você quer... Eu sou uma pessoa muito criativa, eu tenho muitas ideias, mas se me perguntassem, Vanessa, você gostaria de ter menos ideias para ser mais realizadora? Se eu pudesse escolher, eu iria querer ter talvez ideias medíocres, mas que eu pudesse ter capacidade de realizá-las e colocar em prática. E colher os resultados disso. Porque sim, nós vamos colher o fruto daquilo que plantamos. E o que você tem plantado hoje? Quando você olha para a sua vida e a gente tem aquele conjunto de coisas, o que você tem plantado nos seus relacionamentos? O que você tem plantado na sua relação com as pessoas, na sua saúde? O que você tem plantado na sua saúde, no seu trabalho? Porque você vai colher esses resultados. Tudo que você planta, você colhe. Não adianta você querer fazer uma plantação de espinhos, sei lá, são espinhos, e colher coisas diferentes ali. Você precisa olhar com verdade. Se você tá se escondendo, eu gosto dessa historinha, essa historinha da barriguinha de chope, calo sexual. Se você tá se escondendo atrás de um calo sexual, aquela pança desse tamanho assim, tá na hora de você colocar essa lupa da verdade na sua história. De que o resultado que você tem hoje no seu corpo, que tá ali esteticamente não saudável, se você colocar essa lupa, você vai conseguir ver com verdade que isso tudo é resultado. É resultado. Mas precisa se responsabilizar por isso. Se você não traz a responsabilidade, nada vai mudar. Se você não começar a olhar para aquela barriga contando uma história de verdade, não uma historinha mentirosa como essa, que te favorece, percebe que essa historinha mentirosa favorece os homens, né, que de repente estão assistindo? Se você não olhar com verdade para o que você conta, como é que você vai ter resultado diferente? Se motivar a ter novos hábitos para construir uma nova realidade. Se motivar, nem que seja pra... Eu tenho um colega que fala o seguinte, eu faço a minha que é pra poder beber no final de semana, mas nem seja pra isso, mas ele se responsabiliza pelo seu resultado. Assim pra sua saúde, assim pra sua relação com as pessoas, assim pro seu lado intelectual. Às vezes a pessoa quer resultado diferente daquilo que faz no seu dia a dia, quer colher coisas diferentes, quer ter promoção, quer ser reconhecido, mas não lê um livro, não faz um curso, não olha com verdade pra si, de trazer assim, inclusive a visão de que talvez seja alguém que aprende demais, mas que não realiza nada. A visão de que é alguém que estuda demais, mas que de prática não colhe nada de resultado. Por quê? Porque o seu lado realizador do seu cérebro, o seu lado direito do cérebro realizador tá deficitário, assim, ó. Só consegue surgir ideias. Prática que é bom e ação de realização não vem. Não vem. E aí não vai vir por uma série de coisas. Sabotadores, crenças. Primeiro passo, a gente tá fazendo nessa jornada aqui de autorresponsabilidade. A gente viu, é a zona de conforto. A zona de conforto te prende, porque é confortável estar ali. Quando eu dou um passo além, eu vou pro passo da consciência. É que sair daqui é tão pesado, porque eu vou precisar agir, eu vou precisar realizar, eu vou precisar fazer algo diferente do que eu faço hoje. Então, só de pensar nisso tudo, a minha mente cansa. O obstáculo parece intransponível. Eu preciso dividir isso, fatiar em coisas menores e aos pouquinhos ir conquistando um resultado diferente. Olhar como se fosse pequenas etapas e começar a realizar. Se eu tô na zona de conforto, eu vou pro passo que a gente falou na live anterior, que é o passo da consciência. E ali no passo da consciência a gente viu que tem aquelas 3 fases. A consciência disfuncional, a consciência relativa e a consciência plena. E a gente viu também que cada uma delas traz filtros.
E ali, taca ali mais aprendizado que são necessários para que você tenha a consciência plena. Os filtros de inteligência emocional precisam estar instalados para que você possa olhar com verdade para isso tudo, tirar essas traves de você, né? Tirar essas traves que te impedem de ver com clareza o resultado que você tem colhido até então, para que você possa ter resultados diferentes. As seis leis da autorresponsabilidade são: se é para criticar, cale-se. Cale-se, ao invés de ficar criticando o outro. É importante a gente trazer o seguinte: quando a gente critica demais ou vive em um ambiente de muita crítica, é um ambiente que tem vícios emocionais, vícios da crítica. Tudo isso que a gente tá falando aqui, criticar, julgar, isso tudo são vícios emocionais que as pessoas têm. Elas já estão tão viciadas, elas precisam se alimentar de alguma forma desses vícios. E quando ela critica, precisa ter alguém para receber. Alguém para ela criticar e alguém para receber, porque alguém tá viciado também em receber essas críticas. Então, olhe pro seu ambiente. Você não vai conseguir mudar as outras pessoas, mas a consciência que você vai trazendo para si desses aspectos vai fazer você talvez se calar em algumas situações em que traria mais e mais críticas, mais e mais julgamento. Fazer a sua parte. E aí sim você vai começar a colher resultados diferentes e aos poucos tudo ao seu redor vai mudando. Os resultados vão mudando. A lei número 2 é: se é para reclamar, dê sugestão. Muitas pessoas gostam de reclamar, não é verdade? Tem um exercício que tem um livro chamado assim, Pare de Reclamar. Ele traz um exercício para fazer, para as pessoas ficarem 30 dias sem reclamar. Daí ele fala o seguinte: se você tem um anel na sua mão, um relógio, uma pulseira, uma aliança, enfim, para você ficar mudando ela de mão, por exemplo, assim, com o anel, a cada vez que você reclama. Então, opa, reclamei, tomei consciência, troco. Isso vai começar a te incomodar. E aí você vai se observando nesses aspectos sobre a reclamação. Tem também o pessoal que usa aquele elastiquinho do dinheiro para mudar hábito, inclusive o hábito de reclamar. E a cada vez que se vê reclamando, puxa esse elastiquinho e sente aquela dor. E aos poucos o seu corpo vai associando essa questão da crítica, né, do julgamento, por exemplo, a essa dor, e isso vai fazendo com que esse hábito vá ficando de lado. Isso dá muito resultado, sim. Essas duas coisas, ou você mudando os objetos em você, ou então você fazendo isso do elástico, só que é importante que o elástico seja aqui, desse lado do seu pulso aqui, tá? Não aqui em cima. Aí você solta o seu elastiquinho. A próxima aqui, ó, se é pra buscar culpados, busque solução. Tem gente que gosta de ficar culpando o outro, né? Ah, mas isso aqui é culpa sua, porque você não foi lá, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo. Qual que é a solução? Seja uma pessoa que olha pros problemas, assim, com um olhar de solução. Isso faz a diferença, sabe? Eu trabalho com resolução de problema, no meu dia a dia é isso. E existe várias pessoas, assim, ao entorno, quando eu tô numa sala dessa, que a gente chama agora de sala de solução, antes a gente chamava de sala de guerra, mas agora a gente chama de sala de solução. Existe, sim, algumas pessoas que querem julgar ou colocar a culpa em alguém. Só que existe a fase certa para você fazer isso. Para você não julgar, mas para você dizer para a pessoa: olha, isso aqui pode entrar num checklist seu para você ter mais qualidade naquilo que você está falando, para você não errar mais nesse ponto, né? E quando a gente está nessas salas, a gente só busca por uma coisa: solução. Solução. Não interessa quem causou o problema, a origem de onde veio, quem a gente precisa na sala pra gente ter celeridade, pra gente ter a solução, pra gente começar a colher resultados diferentes. Isso me faz olhar pra vida de uma forma diferente
E esse olhar é muito importante, esse olhar de buscar a solução diante de um problema. Eu lembro uma história. Uma vez a gente resolveu trocar o telhado de casa. E acontece que teve uma chuva nesse período. A gente estava confiante de que não iria chover, de que nada ia acontecer. E aí a gente parou na frente de casa com o carro e aquela chuva começou a cair e o telhado estava todo descoberto e os móveis, as coisas estavam tudo lá. Televisão, cama, era um sobrado. Então na parte de cima eram os quartos. Quando eu parei lá na frente, eu desci correndo, na verdade, né? Desci, que era uma descida assim em casa. Desci, já fui entrando nos quartos, já fui pegando as coisas, já fui colocando pra baixo, já fui agindo, já fui fazendo alguma coisa. Na época eu estava casada, meu marido ficou meio travado, ele não conseguiu reagir. E aí eu falei pra ele, vai comprar a lona, vai, sabe, comecei a dar o direcionamento, comecei a buscar a solução. E assim também eu faço até hoje. Mas não foi um instinto, sabe? De ao invés de ficar culpando o pedreiro que não foi rápido demais pra poder cobrir a casa toda, começar o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que pegar a televisão, tenho que pegar os colchões, tenho que levar para outro cômodo. E assim fui fazendo, fui agindo. E esse é o olhar que você precisa ter. Ao invés de buscar culpado, buscar a solução para aquilo que esteja acontecendo. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Aqui também vou usar uma história da minha vida também. Na época que eu me separei, eu comecei a culpar e responsabilizar, sim, o meu ex-marido por tudo que tinha acontecido, porque eu queria sempre ter uma família e a culpa era dele. E aí eu era total vítima, né? Por que isso aconteceu comigo? Logo eu que não tenho meu pai, não tenho minha mãe, esse casamento que eu achei que era pra sempre, isso tudo que eu achei que era pra sempre acabou e agora? Vítima sofredora. Até que alguém chegou pra mim e falou assim, por que você se sente melhor que outras pessoas? Por que as coisas podem acontecer para as outras pessoas e não podem acontecer para você? Aquela questão foi dolorida, mas me fez refletir o quanto eu estava me fazendo de vítima das circunstâncias, vítima coitada de mim, né? Porque aquilo tinha acontecido comigo. E a partir do momento que eu despertei dessa história, eu pude construir uma história diferente pra mim. Eu pude mudar a minha vida, eu pude trazendo essa autorresponsabilidade pra mim, sim, olhando pra minha parcela de culpa, diminuindo o meu ego, diminuindo o meu orgulho, moendo o meu orgulho. Eu pude olhar para as minhas falhas e eu pude olhar para o que eu precisava mudar e assim começar a construir uma história diferente. Você tá me dando uns tapas. Que bom que tá sendo útil. Número 5. Se for para justificar seus erros, aprenda com eles. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi. Sabe, quando a gente erra, às vezes a gente só tem que ouvir o que o outro tem para nos dizer. Ao invés de ficar querendo justificar. Os resultados que a gente tem às vezes, por exemplo, no trabalho, aí chega um líder para te dar um feedback. E ao invés de você ouvir, de abrir o seu coração e ouvir aquilo e refletir sobre aquilo, você começa a se justificar. Ah, mas é porque isso aconteceu assim, porque fulano de tal não fez a parte dele. Como que vai ser uma atitude responsável se você fica colocando justificativa nos seus erros? Quem justifica não aprende com eles. Não justifique, não. Assuma a responsabilidade, né? Eu errei, sim. E quando a gente erra e quando a gente justifica, isso eu até falei, acho que numa live aqui, quando a gente
assume o nosso erro, a gente traz de volta para nós a confiança. Peraí, aquela pessoa é digna de volta da minha confiança, ela errou, mas ela está enxergando o seu erro, ela está sendo humilde e reconhecendo que errou. Eu consigo voltar a minha confiança para ela a partir de então. Por isso que é importante, ao invés de você justificar, você aprender com seus erros e falar a verdade sobre si, né? Não adianta se esconder de você mesmo os seus erros. Não adianta, as pessoas estão vendo. É melhor você reconhecer. Número 6, é a sexta lei e última lei. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Aqui é o próprio Mandela em pessoa, né? Ele criticava o comportamento das pessoas por ter preso ele, né? Então, assim também, ao invés de criticar as pessoas, critique os seus comportamentos. Mas isso a gente aprendeu na infância, né? Seu burro, não faz nada direito. Você tá criticando a pessoa, você tá falando pra ela e tá acabando com a identidade dela, inclusive. Os pais precisam ter, pais, tios, que tem criança pequena, tem que cuidar muito com isso. Porque quando você faz isso, ou você fala isso, ou você foi vítima de discursos como esse, você recebeu muita crítica em si. A sua identidade recebeu muita crítica. A sua matriz lá, aquela pirâmide do indivíduo, né? Aonde tem as crenças de identidade, de capacidade e de merecimento. Isso tudo vai ter um peso sobre essas 3 crenças. E na criança a mesma coisa, de 0 a 7 anos, 7 a 14 anos. Então, ao invés de trazer para esse discurso de crítica, fale da atitude da pessoa. Olha, em vez de falar que a pessoa é burra, não faz nada direito, diz para ela o que ela fez errado, né? Mostra para ela como ela pode fazer melhor. Ao invés de ficar julgando a pessoa, fale da atitude dela. É aquela história do você me deixa, como é que eu falei assim, você me irrita. Você me irrita. O que seu filho, por exemplo, faz que te irrita? O que o seu cônjuge faz que te irrita? O que os seus pais fazem que te irrita? É você que se irrita. E olha que interessante. Quando você se responsabiliza pelo seu próprio sentimento, você consegue olhar diferente para essa história. Se é um comportamento dessas pessoas que te irrita, e é você que se irrita, você consegue olhar para estratégias diferentes. Então aqui eu tinha, quando meu filho morava comigo, ele deixava umas coisas fora de lugar, bagunçava. E aí isso me irritava, né? Só que aí sim, antes de eu aprender tudo isso, eu falava assim, você me irrita, você deixa tudo bagunçado. E era assim mesmo que eu falava. Aí a partir do momento que eu trouxe a responsabilidade pra cá, e eu trouxe uma estratégia diferente para resolver. Se a bagunça me incomoda, eu posso negociar com ele sobre isso, eu posso falar abertamente sobre como eu me sinto e o que me faz eu me sentir assim. E eu também posso trazer estratégias diferentes. Se a bagunça me incomoda, eu posso pagar uma outra pessoa para vir organizar. Eu tiro esse peso, essa responsabilidade do meu sentimento daquela pessoa, da outra pessoa. Então, é um olhar diferente, a gente não aprendeu assim, infelizmente. Somos vítimas de outras vítimas, né? Só que podemos fazer diferentes. Podemos fazer diferente, podemos acolher isso tudo, honrar os nossos pais, honrar as histórias deles, os nossos antepassados, e escolher fazer diferente. Escolher ter uma vida de autorresponsabilidade, uma vida que nos permite resultados diferentes, que nos permite ser otimista, motivado, porque somos
os únicos que podem mudar os resultados que temos até agora. Energizados com todo esse conteúdo aqui, eu de verdade espero que você colha resultados diferentes para sua vida. Fez sentido? Muitos tapas? Muitos tapas. Esse tema da autorresponsabilidade é um tema incrível. É uma ferramenta incrível que por si só, ela vai fazer você deslanchar na sua vida, né? Ter resultados exponenciais, resultados diferentes. Porque eu não vou ficar só lamentando, não vou ficar só criticando, não vou ficar julgando. Eu vou escolher fazer diferente e buscar resultados diferentes e assumir o controle, pegar o leme da vida. Esse é o nosso livre-arbítrio. Então, naquela escadinha que a gente tava, saí da zona de conforto, passei pela consciência, cheguei na autorresponsabilidade. É onde mora o livre-arbítrio. E tem pessoas que se escondem em Deus, que ficam esperando que Deus faça as coisas. Só que eu vou dizer uma coisa pra você. Vamos fazer uma analogia do avião aqui. Deus tá lá na torre de comando, meu filho. Tá na torre de comando. E você é o piloto do avião. Ele vai dizer pra você as coordenadas pra você seguir. Só que você que tá pilotando. Você pode ir por um caminho diferente. Esse é o livre-arbítrio. Você pode, com o manche do avião, fazer um caminho diferente daquilo que ele tá te orientando. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Tome posse desse seu livre-arbítrio com responsabilidade para ter resultados diferentes. E eu comecei a live cantando a musiquinha do Chitãozinho e Chororó. Era assim: ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim aquela que eu amo e um dia partiu. Se ela partiu porque você não soube cuidar. É porque talvez você não soube cuidar. E aí você precisa entender. Porque se ela estava contigo e partiu, é preciso ter responsabilidade por esse resultado também. Eu comecei com a música, não sei, gente, não me diga por quê. Antes de eu entrar aqui na live, a música só veio na minha cabeça e eu comecei com ela. Se vocês forem assistir depois do gravado, é a primeira coisa que eu falo, na verdade eu canto. Vão rir de mim depois, mas eu não tô preocupada não. Não tô preocupada com o julgamento das outras pessoas, eu não tô preocupada. Não tô preocupada. Não me preocupo com o julgamento, porque eu sei que sou filha do Criador. E se ele já me aceitou como filha, eu não tô preocupada com o que as outras pessoas possam pensar. Se eu me preocupasse, eu não vinha aqui. E não falava, e não brincava de vez em quando com vocês nos stories e trazia conteúdo lá. Eu me desprendo por completo do julgamento, inclusive das outras pessoas, desse sentimento, do que o outro vai pensar. Isso não mora em mim. Isso não mora em mim. Eu não me preocupo com o que vão pensar. Eu sei que é um processo, né? É um processo evolutivo, você se desprender da opinião da outra pessoa. E eu sou muito feliz mesmo, por hoje estar aqui fazendo o que eu tô fazendo, vindo aqui fazendo as lives, me desprendendo por completo da opinião daquelas pessoas, do julgamento das outras pessoas. E centrada nesse propósito. Se Deus pediu pra eu vir aqui falar, é porque eu tenho que falar, né? Se eu sinto no meu coração que a minha história, que os meus aprendizados podem contribuir sim com o aprendizado de outras pessoas, que talvez as minhas sombras possam trazer luz para a vida de outras pessoas, eu escolho colocar isso em ação. E é por isso que eu venho aqui conversar com vocês todo domingo, tá bom? Eu espero ter contribuído sim com vocês mais uma vez. Obrigada pela sua presença aqui sempre. Gratidão. Um ótimo feriado aí, né? Pessoal que tá curtindo aí feriado, segunda, terça-feira. Um bom descanso para vocês. Com responsabilidade, sigam a vida.
Esse tema de autorresponsabilidade ainda vai ter mais, acho que mais uma ou duas lives ainda. Ou talvez 3, vamos ver. É um livrinho pequenininho, gente, mas olha, conforme a gente vai explorando aqui os conteúdos, as histórias, aquilo que vai surgindo, deixando fluir esse entendimento do que é preciso pra gente ter uma vida de realização, tá bom? Foi ótimo, vamos trabalhar muito. É isso aí. Ótima reflexão aí pra vocês dentro desse tema, dessa reflexão, dessas 6 leis, disso tudo que a gente falou aqui hoje, tá bom? Gratidão, beijo grande, tchau, tchau.